Em 1923, a Lei Eloy Chaves tornou a profissão de ferroviário a precursora da Previdência Social. As narrativas das experiências laborais e de vida relacionadas a quem exerceu esta profissão nos ajudam a compreender a importância da conquista de direitos e da justiça do trabalho para a história de trabalhadoras e trabalhadores de nosso país. Meu nome é Ivo Arias, tenho 80 anos de idade. Entrei na Estrada de Ferro Sorocabana, na estação de Salto, como telegrafista. Eu sou um dos fundadores da ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a Maria Fumaça. Meu nome é Aldenir Francisco Vischer, eu tenho 58 anos de idade, nasci em Araraquara, São Paulo, e sou servidor público da Justiça do Trabalho desde fevereiro de 1987. Sou filho e neto de ferroviários, né? O meu avô se chamava Francisco Vischer Júnior e meu pai Wilson Vischer. Ambos foram funcionários da antiga, saudosa e lendária para muitos, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né? Meu nome é Márcio José Dias, tenho 62 anos, sou um ex-ferroviário que trabalhei na FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Fiz 2 faculdades, já em Bauru, e fiquei na FEPASA até 1999, quando houve o processo de privatização da ferrovia. E eu sou filho e neto também de ferroviários. Meu avô, Sebastião Manuel Dias, e o meu pai, José Manuel Dias. Os dois trabalharam na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Eu me chamo Orlando Donizete Clemente, resido em Valinhos, mas eu nasci em Araraquara. Agora tenho 68 anos, vou fazer, se Deus quiser, dia 11 de julho de 2023. Em 1956, dezembro, eu prestei o concurso, exame de admissão para frequentar a Escola de Telegrafista da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, situada em Itaici, distrito de Indaiatuba. Em 1958, dezembro, eu tirei o diploma de telegrafista. Que orgulho! Ainda de menor, fiz o Senai de mecânico, comandado pela Sorocabana, mas em Araraquara. Aí fiz curso. Quando eu me formei, aí fui chamado depois, ainda de menor, chamado para entrar na carreira de máquinas. Aí fiz o curso, estive em Campinas fazendo o curso, estudei, prestei os exames e comecei a trabalhar na ferrovia. Quando fiz 18 anos, já comecei a trabalhar na locomotiva de aprendiz e ajudante. Meu avô, que é este senhor aqui, Sebastião Manuel Dias, ele entrou em 1918 na Companhia Paulista, né? E depois disso ele veio trabalhar na oficina de Jundiaí até ele se aposentar em 1956. O meu pai, ele foi considerado um dos melhores maquinistas da Companhia Paulista. Para ele entrar na companhia, ele teve que fazer um exame. Para chegar, ele queria ser maquinista, mas para ser maquinista você tinha que primeiro entrar, você ia aprender a limpar a locomotiva. E ele fez uma prova, e essa prova é essa aqui. É a prova do concurso para limpador, julho de 1940. O meu avô trabalhou na Paulista, né, como todos a chamavam, na CP,
aí de meados dos anos 30 até meados dos anos 60, né? E o meu pai trabalhou de meados dos anos 60, 63, 64 e aposentou-se no início de 1991. Eu não sei ainda se a ferrovia, talvez para ele que cresceu naquele, fosse uma madrasta, né? Para a gente, se não foi uma mãe, também não foi uma madrasta, né? A gente conseguiu, sabe, principalmente, acho que a educação, que ele prezou muito para que os filhos não tivessem a educação que ele não pôde ter, então a gente pôde alçar outros voos, estudar, eu estou aqui, né? Então eu tenho a impressão assim que o meu pai, ele tinha, depois que ele aposentou, que ele ficava com mais saudade da estrada, porque enquanto estava empregado ele sempre lembrava que ele ganhava pouco, né? Para sustentar a família e todo mundo que estava lá. O dia da minha aposentadoria, ai meu Deus, eu comecei, veja bem, justamente foi no dia 30 de abril de 1987, dia do ferroviário. Ah, eu não aguentei, viu? Fui despedir dos meus alunos, meus amigos, caí na choradeira, né? Trabalhei 25 anos, né? E aí entrei com a aposentadoria em janeiro de 94. Eu me aposentei com 38 anos de idade, só que comecei bem novo, criei meus filhos lá, tenho a minha casa, tudo a ferrovia que me deu, né? Era um tempo, né? Hoje não mais, em que os trabalhadores se aposentavam na ferrovia, né? Apesar de todas as dificuldades, né? As pessoas entravam lá e tinham a expectativa de trabalhar 20, 30 anos e se aposentar mesmo na ferrovia. A minha mãe é uma pensionista, a bem dizer, da Estrada de Ferro, primeiro da Paulista e depois da FEPASA, né? E antes até a minha avó, né, esposa do meu avô Francisco, que eu comentei antes, ela faleceu em 88, mas também era o sustento dela, era esse dinheiro que vinha da Previdência, no caso ela era pensionista da FEPASA e antes ainda da Companhia Paulista. Esse aqui é o pedido de desligamento do meu avô, com a aposentadoria dele, né? Concessão de aposentadoria ordinária especial, em 1956. Essa é a carta de aposentadoria do meu avô. Então, olhando para trás assim, eu vejo o sacrifício do meu avô, o sacrifício do meu pai e o meu. Eu percebo que houve uma evolução funcional disso, né? Porque eu me aposentei como engenheiro. Meus pais não, meu pai não, meu avô também não. Meu pai nem sequer conseguiu ter uma casa própria, meu avô também não. Eu completei 18 anos, já comecei a substituir em outras estações, né? Em 1960 eu fui removido para Moreiras como telegrafista. Fui chefe de estação lá em Moreiras mesmo. Em 1965 eu casei e prestei também um concurso para controlador de circulação de trens. Toda a circulação de trens era controlada pelo telégrafo. Veja bem, era tanta responsabilidade e tanta concentração de atenção para o controlador, o nosso regime de trabalho era 4 horas. Você não trabalhava mais que 4 horas. Aí eu fui promovido e removido para São Paulo, para o departamento do movimento. Ali então eu assumi a chefia do fichário central de vagões. Eu tinha 35 funcionários, cada funcionário um cadernão lá, que controlavam uma determinada série de vagões. Fui promovido a
chefe de subdivisão, posteriormente a coordenador geral de circulação de trens e passei a dar aula, curso de formação profissional para controladores de circulação de trens. Eu formei, nada, aproximadamente uns 500 controladores. Formado como aprendiz de eletricista, eu fui trabalhar na seção da elétrica das locomotivas, né? Então eu trabalhei um tempo, fui ajudante de um artífice para fazer as revisões das locomotivas e tal. Isso foi em 78, 76, 78, metade de 78 eu estava formado. Em 79 eu prestei vestibular e passei na faculdade lá em Bauru. Fiz a primeira faculdade, que eu trabalhava de dia e estudava à noite. Eu premeditei, eu profetizei que um dia eu queria ser engenheiro da FEPASA. Pois bem, terminei a faculdade, falei com o Jarola, falei: o negócio é o seguinte, eu não preciso fazer outro vestibular e a faculdade de engenharia já começa semana que vem e eu quero fazer. Só que é o seguinte, a faculdade de engenharia é período integral, de manhã e de tarde, e às vezes à noite. Trabalhei 5 anos de madrugada e terminei meu curso de engenharia em 1987. Aí eu já era engenheiro da FEPASA, já tinha meu capacete branco. Aí eu fui transferido para Campinas, e em Campinas eu já entrei como inspetor de tração. Então, assim, um rápido resumo do que eu passei na ferrovia foi isso, né? Eu tive essa parte operacional e uma coisa que me alegrou bastante, lá em 87, quando eu me formei engenheiro, eu fui eleito operário padrão da Regional de Bauru, que ia de Tirapina a Panorama. Eu fui eleito o melhor funcionário da Regional. Foi uma despedida minha do setor operacional para o setor de engenharia. Então, do meu avô eu tenho poucas lembranças assim, né? Mas ele era um faxineiro dos trens, dos carros de passageiros da Companhia Paulistas, que eram muito luxuosos. Ele, como faxineiro, a hora que terminava, muitos passageiros deixavam jornais, revistas. Então, o meu avô acabou nessa função mesmo, aposentou-se e aí já residindo em Rio Claro, né? Mas o meu pai trabalhava na parte pesada, assim, né? Era um peão mesmo, não trabalhava diretamente embarcado, ele trabalhava na colocação dos fios de telégrafo, da rede de telecomunicação daquele tempo, né? Lá da estrada de ferro, né? Hoje em dia nós ainda temos acidentes de trabalho. Imagina naquela época onde não havia essa preocupação. Praticamente o sujeito perdeu a mão, adeus e muito obrigado, próximo. Então, eu vejo assim, às vezes com preocupação, né? Às vezes com algum otimismo. Eu quero ser otimista nessa parte, né? Mas às vezes fico um pouco assustado, pensando: o que será do meu filho em termos trabalhistas? O que será da minha filha? O que será da minha neta? Como é que vai ser o mundo que eles vão viver, não é? Nesse mundo hipertecnológico em que nós vivemos, quais serão as novas profissões, né? Minha mãe assinou uma carta, quando era de menor, para mim vir estudar em Campinas. Então eu fiz o curso de máquina aí. Só que antes disso eu fiz o curso de mecânica, que era pela Sorocabana, que é a Sorocabana que comandava lá, né? Aí depois por diante, né? Aí de Araraquara eu ia para São José do Rio Preto, depois a gente fazia o laço, né? Ia, voltava, mas examinava os trens, formação de trem, documento de trem, nível de água, né? A locomotiva desligada, com ela ligada, não tinha nenhum vazamento. Mas eu tive pouco tempo de ajudante, eu fui promovido muito cedo. Se eu fosse entrar 10 horas, quando era 6 horas eu já estava no serviço. Mineiro, né? Então, e com isso, na indicação, quando saiu o curso para maquinista, eu fui indicado, fui bem indicado. Então, a minha carreira foi rápida, porque as minhas obrigações eu nunca deixei para os outros. Eu sempre mesmo fiz, limpava a máquina, estopava a máquina, tudo, né? Nunca deixei nada para os outros. E sempre estava dando, né?
Para quê? Fazer o serviço mais sossegado, para não ter falhas, porque não pode ter falhas, né? Fui ajudante de maquinista, depois fui maquinista de manobra, aí o maquinista de carga e maquinista de passageiro, que é onde eu já trabalhei 15 anos, só no passageiro. Sim, foi a minha remoção de Araraquara para Campinas. Eu caí num mundo novo, eu não sabia. Uma cidade interior pequena, você sai numa cidade grande, não é fácil. Eu fiquei 5 anos viajando de Araraquara para Campinas. Eu saía de Araraquara 10 para as 2 da manhã para estar às 5h30 em Campinas, para ir trabalhar na Repran, no tanque lá. Depois saía às 5h30 da tarde aqui, para estar 10 horas lá, pegar comida, dormir um pouquinho e voltar para estar às 5h30 aqui. Que eu fazia a parte de petróleo, quando eu era maquinista do carga. Então a ferrovia foi uma escola para mim, tá? Então, quem não sabia, aprendia com os outros, assim por diante. E é alegria minha, eu devo tudo para a ferrovia, tudo que eu tenho, tudo. Eu devo tudo à ferrovia, então a ferrovia não devia acabar. E nesse mundo a gente não vai viver sem ferrovia, estão tentando, mas ela irá voltar, se Deus quiser. A gente chegou próximo de um movimento para privatizar a FEPASA, que foi privatizada, a licitação foi em 98 e dia 1º de janeiro de 99 a Ferroban ganhou a privatização. E aí começaram-se alguns problemas. Quando a Ferroban, que ganhou a licitação, assumiu em janeiro, 1 de janeiro de 99, ela já soltou esse comunicado aqui. O que esse comunicado fala? Plano de acordo bilateral, não mais unilateral, incentivado, o tal do PAB, Plano de Adesão, de Acordo Bilateral Incentivado. Aí começou a nossa saga e o nosso martírio. Eles começaram a dar sinais de que não iriam pagar o unilateral e começaram a baixar os valores para demitir. O sindicato tentou, a gente brigou, fizemos de tudo e tal. Fomos apelar até o ministro. E o ministro garantiu o unilateral que foi o acordado no primeiro plano. Não adiantou. As demissões começaram. Eu saí no PAB 3. Se eu não me engano, eu saí com 60% do valor da indenização que eu teria direito. Então a gente sofreu muito com isso. Eu tive depressão. Imagina, né? 23 anos numa empresa, você é demitido. Pô, o que eu vou fazer agora, né? Só que existe justiça, né? A ação ganha. Todo mundo ganhou. Todos os funcionários entraram. Não teve nenhum que não entrou. Salvo alguns que não tinham ainda muito tempo de ferrovia, que não enquadrava dentro. Até 4 anos já não tinha, né? Quem tinha até 4 anos não entrava no plano. Foi demissão normal. E foi isso que aconteceu. A gente recebeu, não lembro quantos anos foi depois, 10 anos, mas a gente recebeu tudo, nota por nota. Em 64, Sorocabana entrou de greve. Dessa vez, 18 dias parado. Mas no fim, aí resolveram aí esses 18 dias de greve e começou a circular, né? Circular os trens. Meu pai já entrou ali em 64, começo de 64, já com a chamada Revolução Golpe Militar. Havia repressão total, era um período que não tinha possibilidade de movimento reivindicatório. Muita gente levou cacetada para reivindicar uma jornada de trabalho menor, para reivindicar uma aposentadoria, para reivindicar uma assistência na saúde quando o empregado sofresse qualquer acidente de trabalho. É a dignidade que o ser humano todo merece, né? Meu avô tocava violão, meu pai também arranhava um pouco, e eu também arranhava um pouco. E eu, depois que saí, eu acabei fazendo aulas de canto, fiz 6 anos de aula de canto lírico, e eu sou um tenor, né? Sou fanzaço
dois caras, Fred Mercury e Andrea Bocelli. E o Andrea Bocelli já estive 2 vezes com ele, as 2 vezes que ele veio aqui para o Brasil, eu estive com ele no Allianz Parque e lá no Parque da Independência, né? Bom, só para provar para vocês que eu não estou falando mentira, eu vou cantar um pedacinho do Conte Partirò para vocês, tá bom? Vamos lá. Conte partirò su navi per mari che io lo so, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, no, non esistono più, io con te. Obrigado, gente. Deus abençoe.